Esse é o exercício da página 51 da apostila. É o primeiro exercício. Vamos lá. Durante uma subida, a força-peso atua favoravelmente ou contra o movimento. Tá falando, então, vamos desenhar aqui um objeto, tá falando da força-peso. O peso é sempre vertical e para baixo, não é isso? Tá falando que é numa subida, então nós vamos desenhar o deslocamento para cima, né? Nesse caso, na hora que pergunta sobre o trabalho, se ele é motor ou resistente, é só a gente observar que a força-peso, ela se opõe ao sentido do deslocamento. Então, esse trabalho, com certeza, vai ser resistente. Nós devemos provar isso matematicamente. Como que a gente prova? Então, a gente tem aqui um ângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, porque o vetor que representa a força, peso, está para baixo, o deslocamento está para cima. O cosseno de 180 graus, ele é um cosseno que vale menos 1. Então, quando a gente escrever a fórmula, trabalho vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Vou chamar de θ, certo? No caso desse problema, a força em questão aqui é a força peso, o deslocamento é a altura e o cosseno é de 180 graus. O cosseno de 180 graus, gente, ele vale menos 1, como eu acabei de dizer. Se ele vale menos 1, nós vamos fazer uma multiplicação. Esse trabalho, ele vai dar um valor negativo. E toda vez que a gente tiver um trabalho que dá um valor negativo, o trabalho é resistente. Eu expliquei essa letra A e eu espero que vocês façam a mesma coisa na letra B. Vocês têm que fazer um desenho, tá falando em descida, tá perguntando se o trabalho é motor ou resistente, é na descida, tá falando que a força é a força-peso, e na hora que fala prove matematicamente, o que vocês têm que fazer? Vocês vão usar argumentos matemáticos como eu acabei de fazer. Aí a diferença é que como o peso e o deslocamento ambos são verticais e para baixo, a flechinha do peso é para baixo, o deslocamento é para baixo, aí vocês vão usar o cosseno de 0 graus, que vale 1, vale mais 1. Aí vocês fazem a mesma coisa, põe que o trabalho é positivo, isso comprova que esse trabalho é motor. É isso que é para fazer. Então, nesse problema aqui, olha, nós temos 4 forças atuando sobre o corpo. A força de atrito, nós temos a força normal, nós temos o peso, nós temos a força F. Esse verdinho aqui, ó, é o deslocamento, certo? Então, isso daqui não é força, é o deslocamento, ΔS ou D. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o valor das componentes da força. Então, a força, ela vai ter uma componente paralela ao deslocamento, que a gente chama de Fx, certo? Aqui nós temos o ângulo alfa, já é dado o valor do seno de alfa e cosseno de alfa. O Fx, vocês estão vendo que ele é cateto adjacente. Então, o Fx, ele vai ser F vezes o cosseno alfa, certo? E vocês podem ver no problema que o F, ele vale 40 e que o cosseno de alfa vale 0,6. Então, é só colocar aí na fórmula. Nós temos também a componente no sentido y, né? Então, olha, o Fy, só a gente lembrar que o ângulo que tem aqui embaixo é o ângulo que tem aqui em cima, alfa. Então, esse Fy, ele é uma componente que ele é o cateto oposto, aí a gente usa o seno, é F,
que é o 40 newtons, vezes o seno de alfa, que é o 0,8, certo? Então, por aí vocês acham Fy, Fx, mas por que a gente tem que achar isso? Veja, no problema, na letra A, está pedindo o valor da força normal, intensidade, valor da força normal. Nós temos a normal apontando para cima. Acontece que o Fy, ele também é uma força vertical e para cima. Essas duas forças é que vão, no caso, equilibrar o peso. Então, o peso aqui, ó, ele é equilibrado por essas duas forças, ou seja, peso, ele vai ser igual a normal mais o Fy. Quer dizer, na hora que eu for achar o valor da normal, é só fazer peso menos Fy, não é isso? Então, ó, normal, ela é igual ao peso menos o Fy. O peso está lá na figura, é 50 newtons. O Fy vocês já acharam nessa expressão. Então, vocês acharam o valor da normal. Então, olha, quando a gente tem essas forças inclinadas, essa força, o que ela faz? Ela puxa a caixa para frente e para cima. Então, ela ajuda a erguer o corpo, com uma reação normal. Então, as duas é que equilibram o peso. Então, neste caso, a normal não é igual ao peso. Eu preciso de levar em consideração o valor do Fy, certo? Aí vocês já acharam a normal, pronto. Aí depois fala assim, ó, qual o valor, tem outra pergunta, qual o valor da força resultante na direção X? Então, agora, o que vocês vão fazer? Nós estávamos trabalhando com o eixo Y, agora o eixo X. No eixo X, o que nós temos? Nós temos o Fx e nós temos a força de atrito. E essa força de atrito, ela vale 20 newtons, né? Então, na hora que vocês forem achar a força resultante no eixo X, vai ser a força Fx menos a força de atrito, certo? Aí vocês estarão achando outro dado que foi perguntado. Lembrando que o Fx, a fórmula está aqui em cima, ó. Basta pegar a força e multiplicar pelo cosseno dado. A força vale 40 e o cosseno vale 0,6. E a força de atrito vale 20 newtons, certo? Aí vocês já vão ter achado a força resultante X. São duas perguntas. Qual a normal, qual a força resultante no eixo X? Vocês vão dar as respostas. Vamos em frente. Bom, agora continuando, olha só. É para calcular o trabalho realizado pelas forças ao longo do deslocamento. Então, vamos lá, olha. Como é que é o trabalho realizado pelo peso? O trabalho realizado pelo peso, ele é igual ao peso vezes o deslocamento é horizontal. O deslocamento é esse ΔS aqui. Vocês podem pôr D ou ΔS. Vou colocar D vezes o cosseno de 90 graus. Já explico por quê. O peso, em função desse deslocamento, olha lá, o deslocamento, peso, o ângulo aqui é de 90 graus. E o cosseno de 90 graus, vocês já sabem que ele vale zero, né? Então, se ele vale zero, o trabalho do peso é nulo. O trabalho da normal agora. O trabalho da normal, independente dela ter o valor, ela não tem aqui o valor do peso, né? Vocês viram que ela é menor. Mas aí eu coloco normal vezes o deslocamento, o cosseno de quanto? Olha lá, ó, normal tá aqui, olha aí na figura, o deslocamento, eles são perpendiculares, a normal também eu uso cosseno de 90 graus, que vale zero, o trabalho do peso é nulo e da normal também vai dar nulo,
certo? Então, vocês vão calcular e vão colocar que ele é nulo. Depois, o que é para a gente achar? Trabalho, vamos lá, da força de atrito. O trabalho da força de atrito, gente, é força de atrito vezes o deslocamento. E vamos lembrar, né? O deslocamento é para um lado e a força de atrito, ela sempre se opõe ao deslocamento. Então, olha, se eu tenho uma força para um lado e deslocamento para o outro, o ângulo aqui, ele só pode ser um ângulo de 180 graus. Então, cosseno de 180, que vale menos 1. Coloca lá 20 na força de atrito, deslocamento, que é dar de 15 metros, vezes menos 1, acha o valor. Vai dar um valor negativo. Acha depois o trabalho da força F. Como é que é o trabalho da força F? É a força vezes o deslocamento. E vocês viram que essa força ela é inclinada, né? Ela forma um ângulo alfa. Então, vezes o cosseno de alfa. Então, o que vocês vão colocar aqui no lugar dessa força? Vocês vão pôr 40. O deslocamento, vocês vão colocar quanto? 15. E esse cosseno alfa, vocês vão olhar aqui, ó, cosseno alfa é 0,6. Multiplica os três valores. O resultado é em joule, cada um em joule. O primeiro dá nulo, nulo. O outro também é nulo. O outro aqui, vocês não vão se esquecer que ele vai dar valor negativo e que o outro vai dar valor positivo e que a unidade que a gente usa é joule para medir o trabalho, certo? Aí calculamos todos os trabalhos, tá? Olha, agora nessa letra C, é para a gente fazer dois cálculos. Primeiro, é para calcular o trabalho da força resultante. Então, como é que é isso? Olha, o trabalho da força resultante é a força resultante no eixo X, lá do slide A. Então, quando vocês responderam a letra A, vocês na letra A acharam uma força resultante no eixo X, porque é ela que provoca o deslocamento. Por quê? Porque a gente tem normal, tem a força Y e tem o peso. Essas aqui, ó, a gente cancela. Então, o que sobra? Sobra apenas o Fx, aquela componente X, ó, o Fx, e essa tal força de atrito, ó, sobra essas duas, que é no eixo X. Então, o trabalho da força resultante X é a força resultante X, então, que vocês acharam lá na letra A, vezes o deslocamento lá de 15 metros e vezes o cosseno de 0 graus. Eu já explico por que é 0 graus. Veja, você tem o objeto que ele tem uma força Fx que é maior que a força de atrito. Por que é maior? Senão o objeto não sai do lugar. Só as duas que estão realizando, no caso, o trabalho que vão dar o trabalho resultante. Então, quer dizer que a força resultante aqui, ó, é uma menos a outra. Então, olha, a força resultante X é um pedacinho para cá, ó, resultado da subtração dessas duas aí, certo? Vai dar 4 newtons a força resultante X, aí vocês aplicam na fórmula aí, tá? Então, fica essa forma. Aí, o que vocês vão fazer? É para comparar com o valor da soma do trabalho das forças. Então, depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular assim, ó, trabalho resultante. Igual eu já fiz anteriormente numa outra aula. Vai ser o trabalho do peso, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho da força F. Aí, o que vai ficar? Olha só, esse trabalho do peso aqui, vocês já viram que ele é nulo.
Esse trabalho da normal também vocês viram que ele é nulo. Então, esse é nulo. Esse daqui é nulo. O trabalho da força de atrito vocês acharam no slide anterior. O trabalho da força F vocês acharam no slide anterior. Esse, por acaso, ele dá aquele valor que eu falei que é negativo, certo? Esse outro aqui é aquele valor que é positivo. Esse trabalho da força de atrito dá menos 300 e o da força F dá mais 360. Então, na hora que vocês acharem o resultado, vocês vão somar lá 0, com mais menos 300, com mais 360 e dá o valor aqui, ó, do trabalho resultante, certo? Lembrando que é em joule. E aí, o que é para fazer? É para comparar esse aqui de cima, o valor, com esse aqui de baixo. E aí, vocês vão ver que o valor é o mesmo, é para concluir isso. Que eu posso tanto fazer dessa maneira o cálculo, quanto dessa maneira aqui, ó. Ou eu calculo o trabalho separado de cada força, ou eu acho a força resultante vetorialmente e calculo um trabalho só da força resultante. Tem duas maneiras de fazer, tá certo? Pronto, é isso que é para fazer até aqui. Agora, nessa questão 3, também da página 52, é só para a gente analisar essa frase, ó. Se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado, e ele começa a se deslocar, até aí está certinha a frase, ó, coerente. Então, essa pessoa realizou o trabalho motor. O erro está aqui, ó. A pessoa realizou o trabalho. Então, essa frase, ela está errada, né? É para a gente comentar por que a frase está errada, porque nenhum corpo realiza trabalho. Quem realiza trabalho são as forças. Então, olha, são forças que realizam trabalho. Então, terminando aqui rapidinho para não ficar mais extenso do que já está, olha lá, ó. Se a pessoa quiser consertar essa frase, se uma pessoa exerce uma força sobre um corpo inicialmente parado e ele começa a se deslocar, então a força que a pessoa realiza trabalho motor. E percebem? Não é um corpo que realiza, não é uma pessoa, não é um carro, não. É a força que realiza trabalho, a força efetuada pela pessoa. É aí que está o erro da frase, certo?